Você já se perguntou por que a pressão é maior conforme a gente afunda no fundo do mar? Bom, nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês o porquê ela aumenta e quais são os problemas que os mergulhadores e submarinos enfrentam conforme eles descem no fundo do mar. À medida que afundam, a pressão aumenta. O porquê disso? Você vai descobrir nesse vídeo e nós vamos mostrar para você um experimento na prática, porque é muito mais fácil visualizar do que somente ouvir, não é mesmo? Pressão é a força exercida sobre uma área. Quanto maior a força em uma área menor, maior a pressão. Por exemplo, se você colocar uma grande carga sobre uma pequena superfície, como um prego sobre uma tábua de madeira, a pressão no ponto de contato será muito alta, e o prego irá perfurar a madeira com facilidade. Agora, imagine uma cama de pregos. Quando você deita sobre ela, o peso do seu corpo é distribuído por muitos pontos, e a pressão em cada prego diminui, o que torna mais confortável do que se você colocasse o peso em um único prego. A pressão é uma parte importante em várias situações de nossa vida, como nas bicicletas, carros e motos, onde o ar dentro dos pneus cria pressão para que o carro, a moto ou a bicicleta se mova de forma eficiente. Também é essencial em muitas áreas da ciência, como por exemplo a meteorologia, que usa a pressão atmosférica para prever o tempo. Então, sempre que você pensar em pressão, lembre-se, ela é sobre como a força age em uma área, e quanto mais concentrada essa força, maior será a pressão. Agora eu vou explicar um pouco sobre como os submarinos e mergulhadores reagem à pressão. Para fazer o submarino descer, ou se submergir, a água é injetada de volta para os balões de lastro, substituindo o ar. Isso aumenta a densidade do submarino, tornando-o mais denso do que a água ao redor. Os submarinos possuem grandes compartimentos chamados balões de lastros, que podem ser preenchidos com água ou ar. Esses balões ficam localizados ao longo do casco do submarino e são fundamentais para controlar sua flutuabilidade. Para emergir, o submarino usa o ar comprimido para forçar a água para fora dos balões de lastros. Quando a água é expulsa, o volume de ar nos balões aumenta, o que reduz a densidade do submarino. Para controlar a flutuabilidade, os submarinos têm sistemas de controle que permitem ajustar a quantidade de água e ar nos balões de lastro de maneira muito precisa. Isso dá ao comandante do submarino a capacidade de controlar o submarino de forma muito mais eficaz. Flutuabilidade neutra ocorre quando o submarino está em equilíbrio, ou seja, nem sobe nem desce. Existe também a flutuabilidade positiva. Se o submarino tiver mais ar e menos água nos balões, ele se torna mais leve e tende a subir até a superfície. Existe também a flutuabilidade negativa. Ela ocorre quando mais água é injetada nos balões. O submarino se torna mais pesado, o que faz com que ele desça para maior profundidade. Os mergulhadores, ao contrário dos submarinos, estão diretamente expostos à pressão da água enquanto descem. O aumento da pressão à medida que descem para profundidades maiores tem impactos diretos sobre o corpo e os equipamentos que eles utilizam. Pressão no corpo. Como o corpo humano é composto principalmente por água, a pressão da água afeta os espaços cheios de ar, como os ouvidos, os seios nasais e os pulmões. A pressão aumenta cerca de 1 atmosfera para cada 10 metros de profundidade. Por exemplo, a 10 metros de profundidade, a pressão é o dobro da pressão normal na superfície. Para evitar dor ou danos aos ouvidos e seios nasais devido à pressão, os mergulhadores precisam equalizar constantemente esses espaços, equilibrando a pressão interna com a pressão externa. Isso é feito, por exemplo, soprando ar para dentro dos ouvidos durante a descida, que é o movimento de engolir. Em profundidades maiores, a pressão também afeta os gases que o mergulhador respira. O nitrogênio, por exemplo, pode se dissolver no sangue devido à pressão elevada, o que pode causar narcose por nitrogênio, que é um efeito semelhante ao do álcool. Em profundidades maiores, normalmente a partir de 30 metros que isso acontece. Além disso, se o mergulhador subir muito rapidamente, o nitrogênio dissolvido pode formar bolhas no corpo, causando uma chamada doença descompressiva. A pressão aumenta aproximadamente 1 atmosfera a cada 10 metros de profundidade. No nível do mar, temos cerca de 1 atm, mas a 10 metros abaixo da superfície já são 2 atm, e assim por diante. Como a garrafa contém ar, que é um gás compressível, a pressão externa vai espremendo esse ar, reduzindo seu volume e deformando a garrafa. Curiosidade: em média, um ser humano sem treinamento e sem equipamento de mergulho pode suportar uma profundidade de até 10 metros. Isso se deve à pressão crescente com a profundidade. A pessoa pode começar a sentir os efeitos da pressão, como dor nos ouvidos e dificuldades respiratórias, a partir de 3 a 5 metros. O tcheco David Venkel quebrou o recorde mundial de mergulho livre em água gelada sem proteção ao descer 81 metros de profundidade.